Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Jesus, o nosso mestre do amor, continue a nos abençoar, a nos fortalecer em nossa jornada, dando-nos o discernimento para em nossa vida fazermos as melhores escolhas. Para as nossas reflexões essa noite, em torno de Jesus, Natal traz amor e esperança. Nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões de uma maneira diferente. Queríamos pedir a licença a todos os companheiros aqui presentes para podermos ler uma mensagem que tivemos a oportunidade de psicografar na semana passada, falando em relação ao Natal, onde o benfeitor espiritual Fritz Schein escreveu Bênçãos de Natal. E ele diz mais ou menos o seguinte: quando o mês de dezembro se aproxima e se inscreve no calendário terrestre, as emanações do Cristo começam a ser pressentidas, como brisa suave que toca a alma. O fim de um ciclo e a aurora de um novo tempo abrem espaço para que os eflúvios do bem se espalhem de forma mais intensa pela atmosfera, convidando-nos a renovar sentimentos e atitudes. No entanto, embora 2 milênios já tenham passado desde a sua vinda à Terra, a humanidade ainda não se abriu de forma plena ao verdadeiro significado do Natal. As cidades se enchem de luzes, as casas exibem árvores coloridas, presépios delicados e decorações encantadoras. Muitos corações, porém, concentram-se apenas na ceia farta, nos presentes e nas expectativas materiais. E enquanto o brilho exterior se multiplica, o aniversariante permanece, muitas vezes esquecido. As portas dos nossos lares ainda não se abriram para acolher simbolicamente a família de Nazaré. Assim, o Cristo continua nascendo como outrora, na singela estribaria, entre os humildes, os que sabem percebê-lo, senti-lo e amá-lo. As bênçãos do Natal chegam quando estendemos a mão a quem nada possui, fazendo-nos instrumentos da misericórdia divina. As bênçãos do Natal se revelam quando apadrinhamos uma criança, oferecendo-lhe um mimo simples, revestido talvez pela inocente ilusão do bom velhinho, mas envolvido de ternura, cuidado e amor. As bênçãos do Natal se vivem no seio da família, quando Jesus é o centro da reunião festiva, lembrando na oração, no diálogo, na reflexão e na prática da sua mensagem de luz. As bênçãos do Natal são sentidas quando pacificamos o coração, perdoamos, nos reconciliamos e reconstruímos laços com aqueles que a vida colocou ao nosso lado para aprendizado e crescimento. As bênçãos do Natal, enfim, se manifestam quando permitimos que Jesus nasça na intimidade, iluminando nossos passos com aqueles que a vida colocou ao nosso lado para aprendizado e crescimento. Que o Cristo possa encontrar morada em cada alma, transformando o Natal em experiência viva de amor. Feliz Natal, Natal feliz, são os votos de Fritz Schein.
Nós escolhemos iniciar as nossas reflexões com essa mensagem, porque ela é um convite para nós podermos meditar sobre a proposta do nosso encontro dessa noite, que é trazer o verdadeiro significado do Natal para os nossos corações, já que Jesus esteve na terra para trazer as boas novas de alegria e nos conduzir pela estrada do amor, despertando nos nossos corações a esperança de dias melhores. Todos nós que aqui estamos, de alguma maneira, já podemos sentir ou perceber que quando vai se aproximando o final do ano, geralmente no início de dezembro, a atmosfera do planeta terrestre, de alguma forma, se modifica. Se nós nos abrirmos verdadeiramente para sentir essas emanações, nós percebemos que, de uma maneira ou outra, com algumas exceções, é claro, as pessoas ficam mais cordiais, mais abertas à solidariedade, à prática da caridade, ao auxílio ao próximo. Quando inicia-se dezembro, as primeiras movimentações da chegada do Natal vão sendo percebidas. Aliás, este ano, já na segunda quinzena de novembro, nós podíamos já ver a presença do Natal em diversas lojas, em várias cidades, talvez por essa significação também comercial que o Natal traz no nosso planeta terrestre. O fato é que Jesus, o nosso governador espiritual, aproveita de todos estes recursos que nós oferecemos para se aproximar um pouco mais do nosso coração. Quando termina um ciclo, um ano, e se inicia outro, é muito comum que nós também paremos para refletir, para meditar sobre as nossas vidas, ressignificar as nossas atitudes. Nem sempre as nossas promessas são cumpridas, nem sempre nós conseguimos transformar como desejamos a nossa jornada, mas essa movimentação, ela sempre se faz presente ao final de um ano. E muitas vezes nós não sabemos aproveitar de maneira eficaz este recurso extraordinário e divino, que são essas vibrações que estão ao entorno do nosso planeta. Porque nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Muitas vezes essas buscas externas que nós fazemos, não conseguimos perceber na intimidade do nosso coração a presença do aniversariante. E o Espírito Friedschein, nessa mensagem, ele se recorda dessas movimentações exteriores que nós vamos fazendo para a comemoração do Natal. Como, por exemplo, enfeitar as nossas casas, seja com a árvore colorida, seja com o pisca-pisca do lado de fora, seja com um presépio, recordando a atitude feita por Francisco de Assis, no século XII e XIII, quando fez o primeiro presépio da história da humanidade, ou seja, através da ceia, quando a nossa família, de maneira tradicional, se reúne com pratos que muitas vezes são cozinhados por nós próprios, para juntos estarmos ali naquela comemoração. E sem dúvida alguma, essas movimentações, elas são muito positivas. As nossas casas ficam mais enfeitadas, as nossas famílias se reúnem, nós nos movimentamos em torno daquela comemoração, na confraternização familiar, mas nós esquecemos que aquela reunião,
aquela confraternização existe por um propósito. É um dia especial, é o nascimento recordado de um ser de luz que esteve na terra, que aliás dividiu a história ao meio, porque ele não coube dentro dela. Jesus dividiu antes e depois do seu nascimento. E nós, no dia do seu aniversário, convencionalmente criado, porque segundo os historiadores, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, foi uma data instituída pela Igreja Católica, que ficou marcada na história. Não importa o dia que ele nasceu, o importante é que ele chegou e trouxe a sua mensagem, mas nós nos reunimos, nós comemoramos, mas o aniversariante fica esquecido. Imaginemos no nosso aniversário, ou de um parente querido nosso, do nosso filho, nós chamamos os convidados à nossa casa, num salão de festas, pagamos uma festa cara para receber os nossos amigos, os nossos familiares, e eles chegam, comem, bebem, divertem-se e nem ao menos parabenizam o aniversariante. O aniversariante fica esquecido no seu canto. Com certeza, nós não iríamos gostar. Porque geralmente no dia do aniversário, a figura central é o aniversariante. É ele que precisa ser lembrado, ser cultivado, receber as homenagens, os presentes. Somente que Jesus, ele deseja de nós mais do que presentes. Jesus não precisa deles. Jesus deseja, pelo menos, que nós possamos trazê-lo para dentro do nosso lar. A sua mensagem que edifica, que instrui, que consola. Curiosamente, as portas dos nossos lares ainda estão fechadas para o nascimento de Jesus. Há 2000 anos, quando José e Maria chegaram em Belém, a cidade estava superlotada por causa do recenseamento. Bateram de porta em porta e ninguém quis abrir as portas do lar, porque diziam que estavam superlotados por causa do recenseamento. E foi um homem bondoso que ofereceu uma estribaria, onde viviam os animais domésticos. E foi em meio à simplicidade que Jesus nasceu. Então o Mestre ainda não tem tido lugar para nascer, porque os nossos lares têm lugar para tudo, menos para Ele, menos para que a família adentre e possa ali estar conosco. É muito importante que nós espíritas tenhamos essa consciência, para que pelo menos na noite de Natal, embora as festividades, a troca de presentes, o amigo oculto, ou seja lá o que for que fazemos dentro do nosso lar, nós possamos, em um momento qualquer, trazer a presença de Jesus, em uma oração, em uma mensagem lida, em uma reflexão, porque isso nos une em torno do ideal maior, que é aquela festividade. As bênçãos do Natal, elas são verdadeiramente sentidas quando o nosso coração se abre para que essas vibrações penetrem a nossa intimidade. E o Espírito Friedschein, nessa mensagem, ele vai trazendo algumas ponderações a respeito dessa vivência da bênção do Natal, quando, por exemplo, a nossa mão se estende a famílias que nada têm. Acredito que nós que estamos aqui nessa noite, reunidos, tenhamos a condição de estar no nosso lar, de realizar uma pequena ceia, de comemorar com os nossos familiares. Mas quantas são as famílias que não têm condições dessa comemoração, dessa realidade, que nas noites de Natal passam às vezes amargurados,
tristonhos, porque não tem sequer um naco de pão para colocar sobre a mesa. E quando nós reconhecemos isso e nos movimentamos, as casas espíritas, eu sei que aqui o Centro Espírita Jesus de Nazaré tem um trabalho assistencial, com dezenas, centenas de famílias que são assistidas, onde, inclusive na época do Natal, é movimentada uma cesta especial, a festa para as crianças, com a distribuição dos presentes, porque isso gera também a alegria no coração daquele que nada tem. Aqui o Espírito Friedschein se recorda, por exemplo, de um movimento realizado especialmente aqui no Brasil, que poucas pessoas sabem, que os Correios recebem todos os anos milhares de cartinhas que são escritas para o Papai Noel. Porque há muitas crianças que cultivam ainda dentro da família esse conceito do Papai Noel. Então os Correios recebem e disponibilizam para aqueles que queiram adotar uma cartinha. Então a pessoa ela pode ir no correio, pegar uma cartinha qualquer que ela escolha, comprar o presente que aquela criança pediu e o correio entrega na casa daquela família, levando alegria para aquela criança. Por isso que aqui o benfeitor diz que às vezes o nosso carinho, o nosso afeto, vem travestido na figura do bom velhinho, que é uma figura criada comercialmente pela Coca-Cola nos idos tempos, mas que ficou marcada de tal forma que gera também no coração da criança aquela alegria. E nós podemos, no anonimato, realizar essa movimentação fazendo bem. Mas as bênçãos do Natal também são sentidas dentro do nosso lar, quando nós exercitamos o perdão, quando nós reconciliamos com pessoas da nossa família que estamos afastados. Essa época é uma época muito propícia de confraternização, de nós nos reunirmos, entrelaçarmos as nossas mãos, buscarmos vivenciar o verdadeiro significado deste dia, que é o nascimento, o renascimento dentro de nós, das propostas divinas, para nós podermos ser felizes. O verdadeiro significado do Natal realmente é vivido quando nós deixamos Jesus não apenas passar pela nossa casa, mas fazer morada dentro dela. Seja a nossa casa física, o nosso lar, ou seja a casa do nosso coração, na intimidade do nosso ser, por meio da nossa transformação moral. Mas essa noite, quando nós somos convidados a refletir sobre essa temática, trazendo a mensagem do benfeitor Friedschein, nós ficamos meditando de forma prática como que nós poderíamos exemplificar o Natal como uma forma de trazer amor e esperança aos nossos corações. E nada melhor do que uma história real, porque as histórias reais, elas falam muito mais do que as teorias. E gostaria de pedir novamente licença a todos, para nós contarmos essa história na primeira pessoa, embora essa história não aconteceu conosco, apenas para facilitar, para que nós possamos juntos viajar pelas páginas da história e entendermos a mensagem do Natal como sendo a expressão do amor e da esperança. Era década de 40. Em Nova York, nos Estados Unidos, eu era detetive. O meu escritório havia ficado muito famoso. Naquela época, muitas famílias procuravam por seus parentes desaparecidos. E trabalhando, pesquisando, indo em busca, encontrei diversos parentes desaparecidos, trazendo ao coração das famílias alegria. E rapidamente fiquei conhecido, não apenas em Nova York, como em várias outras cidades. Tornei-me um detetive muito rico, conhecido por muitos e procurado
por diversas famílias. Era o mês de outubro. Os ventos frios já sopravam em Nova York, anunciando que o final de ano seria muito frio. Era uma sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Eu já estava quase indo para casa, final de semana não trabalhava, quando eu recebi uma carta. Uma carta que dentro dela, além do texto escrito, vinha um cheque vultoso, numa quantia muito alta. E a carta dizia mais ou menos o seguinte: Doutor fulano de tal, eu sei que o senhor é o melhor detetive daqui dos Estados Unidos e por isso quero contratá-lo. Eu sou um homem casado. Já há 15 anos estou junto da minha esposa. E desde quando nós nos casamos, eu comecei a notar que ela trazia uma grande dor dentro do seu coração. Ela nunca me falou o que era. Recentemente, ela teve a coragem de me contar, entre lágrimas, o porquê trazia angústias e tristezas. A minha esposa, antes de nós nos casarmos, teve uma filha. E deixou essa filha em um orfanato. A menina, na época, tinha 3 anos de idade. A minha esposa ajoelhou-se aos pés da filha e lhe disse: minha filha, você vai ficar aqui, e a mamãe depois vem te buscar. Ela sabia que não viria, era uma despedida. A menina se chama Cláudia. Foi deixada com 3 anos pela minha esposa em um orfanato, que ela não me disse o nome e nem eu quis perguntar, mas aqui em Nova York. E desde então, ela nunca mais teve notícias. A minha esposa é angustiada para saber se a filha é feliz. Ela não quer que a filha venha ao convívio, ela não quer tomar a filha de alguma família adotiva que tenha lhe adotado. Ela quer apenas saber notícias. Será que Cláudia é feliz? Eu tenho, infelizmente, poucas informações para lhe dar. O nome dela é Cláudia, ela tinha 3 anos quando foi deixada no orfanato, era branca, loura, dos olhos azuis e gostava de cantar. Essas são as informações que a minha esposa me deu. Eu não quero ficar perguntando para minha esposa mais nada, para não criar expectativas nela. Inclusive, nem contei a ela que estou contratando o Senhor. Qualquer notícia, qualquer informação, o Senhor traga a mim. Estou te dando o meu contato para que nós possamos conversar. E espero que o Senhor tenha boa sorte para encontrar a filha da minha esposa. Quando eu terminei de ler aquela carta, só podia ser uma brincadeira de mau gosto. Como é que alguém queria que eu encontrasse uma pessoa, uma jovem, porque agora ela deveria estar com 18 anos de idade. Foi deixada com 3, 15 anos se passaram, estaria com 18. Como procuraria por uma jovem de 18 anos nos Estados Unidos, sem saber sobrenome, sem saber onde havia sido deixada, em que orfanato havia sido deixada? Era impossível. Eu embolei aquela carta na minha mão, joguei na lata de lixo e o cheque coloquei na gaveta e fui para casa. Mas aquele final de semana, Cláudia foi comigo, porque no sábado e no domingo eu não pensava em outra coisa senão naquela jovem, senão naquela carta. Eu adorava os desafios e aquele talvez seria o maior desafio da minha vida. Fiquei torcendo para chegar à segunda-feira. E quando chegou a segunda, fui bem cedo para o escritório, porque fiquei com medo da faxineira recolher o lixo e jogar a carta fora.
Quando eu cheguei, lá estava a carta embolada. Tirei-a do lixo, desamassei, li e reli dezenas de vezes aquela carta e constatei que era impossível. Seria impossível procurar por aquela jovem. E coloquei na gaveta aquela carta desamassada, com um cheque vultoso, e continuei o meu trabalho. Afinal de contas, tinha muitos outros casos para poder pesquisar. A semana passou. Quando chegou a sexta-feira, eu, por acaso, abri a gaveta. Quando olhei, lá estava a carta do meu cliente, que queria que eu encontrasse Cláudia, a filha de sua esposa. Então eu reli de novo aquela carta, e como nós detetives temos excelentes ideias, eu logo tive uma ideia genial. Com muitas informações e pessoas que pudessem me ajudar, eu procurei um órgão específico de Nova York, para que eles pudessem me informar quantos orfanatos haviam em Nova York há 15 anos atrás, que me oferecesse uma listagem. Eles mandaram para mim a lista. Chegou na sexta-feira, antes de eu ir embora. E quando eu recebi a listagem, eu percebi, haviam 150 orfanatos em Nova York há 15 anos atrás. Era praticamente impossível. Como eu ia visitar todos estes orfanatos? Como eu iria perguntar a respeito de uma menina chamada Cláudia? Então, decidi realmente abandonar aquele caso. Mas o caso não queria me abandonar. Porque eu fui para casa, eu que não trabalhava no final de semana, levando aquela listagem. Não consegui dormir de sexta para sábado. E quando o sábado amanheceu, eu com aquela listagem na minha frente, tomei uma decisão. Ia fazer um teste. Escolhi 3 orfanatos para poder visitar naquele sábado. E fui em busca da Cláudia, a filha da mulher do meu cliente. Cheguei a um orfanato que havia escolhido de maneira aleatória. Quando eu chamei a campainha, era uma casa muito bonita. Uma senhora muito elegante me atendeu, me convidou para entrar. Nós nos assentamos em seu gabinete. Eu contei para ela tudo o que havia encontrado, a carta do meu cliente. Ela me escutou. Quando eu terminei, ela me olhou nos olhos e me perguntou: o senhor realmente é detetive? Eu disse: um dos melhores dos Estados Unidos. Era a minha empáfia, o meu orgulho. Ela sorriu e disse: pois não parece. Se o senhor fosse realmente detetive, o senhor iria saber que as informações de um orfanato são totalmente restritas. Somos proibidos de dar qualquer informação sobre qualquer criança que passa por aqui, ainda mais adotada. Qual é a família que iria querer adotar uma criança, sabendo que posteriormente os pais viriam procurar para saber notícias? Quando ela me falou, eu abaixei a minha cabeça e tive vergonha. Realmente ela tinha razão. Não ia receber nenhuma informação. Agradeci, saí dali e voltei para casa, meditando sobre o que havia me acontecido, com vergonha de mim mesmo. Agora estava decidido. Realmente iria esquecer aquele caso. Mas a vida vai nos dando muitas mensagens. E eu, embora quisesse esquecer Cláudia não me esquecia. Eu não conseguia dormir, só pensava naquela carta, naquele meu cliente. Então, na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, eu procurei um instituto de Nova York para poder fazer uma pesquisa, um levantamento,
para saber quantas Cláudias haviam nos Estados Unidos. Naquela época, eles fizeram um levantamento. Eu recebi a listagem. Haviam 200 mil Cláudias nos Estados Unidos. Seria procurar uma agulha no palheiro. Impossível. Não iria encontrar de maneira alguma a jovem. E esqueci o caso. Quando estava entrando já novembro, na segunda quinzena do mês, eu mexendo nas minhas coisas, de repente, a carta amassada. Lá estava a carta do meu cliente, falando a respeito de Cláudia. Voltou tudo à tona, o desejo de me movimentar. Então, eu pensei comigo, eu sou um detetive, desisti de maneira muito fácil, fui a um orfanato, já recebi negativa e não continuei, vou tentar de novo. Escolhi mais 3 orfanatos, agora do subúrbio de Nova York. E no sábado pela manhã, fui a um deles. Quando cheguei, era uma casa muito modesta, muito simples. Chamei à porta, uma senhora bem idosa, rechonchuda, abriu enxugando as mãos no avental. Do lado de dentro, vinha o cheiro de bolo que estava sendo cozido no forno. O barulho de crianças brincando. Ela sorriu, me chamou para entrar. Não havia um gabinete. Era uma sala muito simples, com um sofá muito velho. Ela me chamou para sentar. Eu contei para ela o meu caso. E ela sorriu e me disse, com outras palavras, de maneira mais cordial, o que a outra tinha me dito. Mas o senhor sabe que as informações são confidenciais. Eu sei, senhora. Mas eu quero apenas saber, aqui neste orfanato, há 15 anos atrás, passou ou não passou uma menina chamada Cláudia, loura, dos olhos azuis, branca, que gostava de cantar. Quando eu falei, ela ficou ruborizada, vermelha. Mulheres não sabem mentir, e nós detetives logo somos perspicazes. Percebi que alguma coisa ela sabia. Eu disse, passou ou não passou? Ela abaixou os olhos e disse, vou ver o que posso descobrir para o Senhor. E entrou para dentro da instituição e me deixou sozinho. Não sei quanto tempo passou. Ela voltou com umas passas na mão, de cabeça baixa. Ela disse, olha, o que eu posso lhe dizer, e a única coisa que eu posso lhe dizer, é que há 15 anos atrás, aqui no nosso orfanato, passaram 4 Cláudias. Já era alguma informação, eu não tinha nenhuma. Eram 4 meninas de nome Cláudia. E a senhora poderia me dizer pelo menos para onde que elas foram? Aí o senhor está querendo saber demais. Não posso lhe informar isso. Eu não quero saber endereço, apenas para onde foram. Ela mexeu nas passas e disse, uma foi para Oklahoma, a outra foi para Los Angeles, a outra está aqui em Nova York e uma outra saiu do país. Eu agora tinha alguma informação. Saí dali um pouco mais feliz, porque alguma informação eu tinha. Voltei para casa meditando sobre aquilo que aquela senhora tinha me dito. Quando chegou a segunda-feira e eu cheguei no meu escritório, peguei a carta de novo, fui ler. Li e reli centenas de vezes essa carta. Foi quando eu vi uma informação que me chamou bastante atenção, porque toda a informação era algo que eu tinha mais. Na carta, o meu cliente dizia que a filha da sua esposa, ela gostava de cantar. E uma criança que gosta de cantar, em 50% a 60% podem se tornar cantoras. Então, eu decidi procurar o Instituto de Dramaturgia, de Artes, de Música de Nova York. Fui pessoalmente. Quando eu cheguei, a secretária me atendeu. Quando eu olhei para a secretária,
Ela colocou nos lábios um sorriso. Ela tinha sido uma cliente minha. Eu tinha encontrado o irmão dela desaparecido. O Senhor por aqui, que bom lhe ver. Eu sorri, quem está feliz sou eu de ter te encontrado aqui, disse a ela, e expliquei o caso. Será que você poderia olhar nos arquivos se tem alguma Cláudia de 18 anos que é cantora? Ela disse, poder olhar eu posso, mas não posso lhe dar informações. Aqui as informações são restritas, altamente confidenciais, não posso passar para ninguém. Eu disse para ela, mas você sabe o valor de alguém que está à procura de uma pessoa desaparecida para saber informações? Não gostaria de ajudar? Vou ver o que posso fazer. Ela entrou para dentro do instituto. Demorou muito. Daí a pouco ela voltou, com uma pasta na mão. Ela disse, a única coisa que eu posso dizer para o Senhor é que há uma Cláudia de 18 anos de idade que vive em Los Angeles. Gosta de cantar. E, inclusive, vai estar aqui em Nova York na noite de Natal. Ela vai se apresentar na Times Square, cantando na cantata de Natal. As minhas pernas tremeram. Só podia ser a Cláudia que eu estava procurando. Era a única informação que tinha. Eu falei para a secretária, e poderia me dar mais alguma informação? Ela disse, não posso. Qualquer informação a mais que eu passar para o Senhor, eu posso perder o meu emprego. Então, eu pedi com maior insistência, falei da importância de saber aquelas informações. Então, ela chegou à beira do balcão, sorriu e disse, eu não posso lhe passar nenhuma informação, mas eu estou morrendo de sede, vou deixar essa pasta aqui em cima e tenho certeza que o Senhor não vai olhar. E saiu. E é claro que eu abri a pasta, anotei tudo que podia constar ali. Endereço, telefone, onde ela se apresentava em Los Angeles, todas as informações eu anotei. Quando ela voltou, ela disse, o senhor não anotou nada, né? Eu disse, claro que não. Mas muito obrigado por ter auxiliado. Saí dali e fui direto ao aeroporto para ver se tinha passagem, voo naquele mesmo dia para Los Angeles. Peguei o voo, fui para Los Angeles. Ao chegar no aeroporto de Los Angeles, fui direto ao Café Concerto, onde se apresentava a tal Cláudia, a jovem de 18 anos. Quando eu cheguei, havia do lado de fora uma foto dela. Era uma jovem de rara beleza. Fui comprar o ingresso. Era um café-concerto, eram mesas que se comprava. Comprei de frente ao palco. Fui para o hotel onde fiquei hospedado e à noite retornei. Assentei-me na primeira mesa, de frente ao palco para vê-la de perto. Quando o pano de teatro se abriu, lá estava ela, deslumbrante. Quando Cláudia abriu a sua boca para cantar, era um rouxinol que encantava, um silêncio sepulcral, todos escutando Cláudia cantar. O show durou 1 hora. Quando ela terminou e caiu a cortina, o povo começou a aplaudir. Eu nunca fui a um show em que a cortina abriu 5 vezes depois de ter caído. As pessoas não deixavam ela sair do palco. Ela cantou mais 5 músicas depois do final do show. Quando a cortina caiu e as luzes se acenderam, o show havia terminado. Eu chamei um garçom, ele veio até mim e eu disse, você poderia levar, por favor, um bilhete meu para a estrela da noite? O garçom sorriu e disse, pagando bem, que dúvida tem? Eu disse, eu vou pagar muito bem. Dei a ele uma gorjeta e entreguei a ele um pequeno bilhete que eu havia escrito. Ele levou e daí a pouco retornou. Ela quer te ver. O meu coração disparou. Só podia ser ela. Me mandou chamar no seu camarim. Levantei-me, entrei nos fundos do palco.
aquele corredor escuro, várias portas fechadas. Numa das portas, num camarim, estava a estrela do lado de fora e o nome dela. Bati a porta. E uma voz metálica veio lá de dentro. Não era a voz que eu tinha escutado cantar. Uma voz metálica e dura. Entre. Quando eu entrei, lá estava ela. Ela estava sentada de frente ao espelho, todo iluminado, de costas para a porta. De costas ela ficou, de cabeça baixa. Quando eu entrei, ela disse, fecha a porta. Eu fechei. E de costas para mim, ela me disse, a minha secretária está ao telefone, ligando para a polícia. Eu disse, polícia? Mas por que polícia? Ela disse, porque o senhor me mandou um bilhete, falando que trazia um recado da minha mãe. Eu telefonei para a minha mãe e ela disse que não tem recado nenhum. O senhor deve ser um chantageador. Era a minha última cartada. Eu firme disse para ela, mas você ligou para a sua mãe adotiva? Eu estou aqui para lhe falar da sua mãe biológica. Cláudia estremeceu. Eu vi que tinha alguma coisa. E ela gritou, é mentira. Eu disse, é verdade. Você sabe que ligou para a sua mãe adotiva. Eu venho lhe falar da sua mãe biológica. Ela desmontou na cadeira e disse, o que essa mulher quer de mim? Ela quer que você responda a uma única pergunta. Você é feliz? Ela então me disse, diga a ela que sou profundamente infeliz. E eu a odeio com todas as forças do meu coração. Agora o senhor saia do meu camarim e não me procure nunca mais. Porque se o senhor me procurar de novo, eu vou contar aos meus pais adotivos e eles vão tomar as providências. Eu saí dali destroçado. Fechei a porta do camarim, voltei para o hotel e não sabia o que fazer. Ligar para o meu cliente, achei a filha da sua esposa, que é infeliz e odeia a própria mãe. Que notícia seria aquela? Eu fiquei refletindo, pensando, e como detetive com ideias geniais, eu tive uma outra ideia. No dia seguinte, enquanto Cláudia estava no café concerto, eu fui à casa dela, eu tinha um endereço. Fui à casa dela, era uma mansão onde ela morava, num bairro nobre de Los Angeles. Quando eu cheguei, uma senhora distinta me atendeu, era a mãe adotiva. Eu disse, eu vim falar de Cláudia, o que aconteceu com a minha filha? Nada, senhora, eu vim falar sobre a sua filha, mas quero também falar sobre a mãe biológica dela. A senhora estremeceu, chamou pelo marido que veio, nós nos assentamos à sala para conversar, e então eles disseram que Cláudia não tinha contado nada de eu ter ido no café concerto, ter falado a ela sobre a mãe biológica. Se a mãe biológica quer saber que ela é feliz, diga que é. A nossa filha é feliz, nós demos tudo a ela. Tudo que ela podia, tudo que nós podíamos, nós demos. Nós somos uma família muito rica. Pois ela me disse que é profundamente infeliz. A mãe adotiva baixou os olhos e disse, deixa-nos conversar com Cláudia. Volte amanhã, nesse mesmo horário, amanhã ela está de folga e nós te daremos uma resposta. No dia seguinte eu voltei. Quando eu cheguei na mansão, a senhora abriu a porta, Cláudia já estava sentada no sofá, me esperando junto com o pai. Cláudia estava muito bem vestida, com óculos escuros. Eu logo imaginei, deve ter chorado muito. Mulher vaidosa, não quer que eu veja os seus olhos. Assentei-me e então Cláudia foi direto ao assunto. Se essa mulher quer saber notícias de mim, eu mesmo quero dar. Traga e eu lhe direi o quanto eu odeio. O Senhor deseja isto? Eu fiquei sem palavras. Mas o meu cliente queria ter notícias. Eu disse que iria ligar para ele, conversar.
Liguei para o meu cliente, ele ficou super animado. É claro que eu não contei para ele que a filha odiava a mãe. Disse que havia encontrado e que a jovem queria encontrar a sua mãe. Eles vieram no dia seguinte para Los Angeles. Agora já era o dia 16 de dezembro. Eles haviam chegado. Chegaram em Los Angeles, ficaram em um hotel de luxo, porque o meu cliente também era um homem muito rico. Os pais adotivos de Cláudia com ela vieram para o hotel para que eles não pudessem ir à casa deles e saber o endereço. Ficaram também hospedados. E na hora marcada eu fui buscar Cláudia para encontrar-se com a mãe biológica. Quando eu chamei à porta do quarto, o pai adotivo veio e me chamou para entrar. Era um quarto imenso. Cláudia estava sentada na sala do hotel, do quarto. Ela levantou-se e disse: vamos. Mas eu quero lhe dizer ao Senhor, serão 5 minutos. Um encontro muito rápido para dizer o que é necessário. Agora o senhor pode ir e me conduzir. Eu fiquei assustado e disse: como assim? Ela disse: o senhor não percebeu? O senhor não é detetive? Eu sou cega. Eu preciso que alguém me leve. Me dê o seu braço para que o senhor possa me levar. Eu fiquei estático. Ela disse: o senhor não notou, não é? No teatro, quando a cortina sobe, eu já estou no palco. Minha secretária me leva. Quando baixa a cortina, que eu sou tirada dali. O senhor foi no meu camarim, eu fiquei de costas, para o senhor não ver os meus olhos translúcidos. O senhor foi na minha casa, e eu estava de óculos escuros. O senhor achou que eu tinha chorado muito, não é? Não, é para o senhor não ver os meus olhos cegos. Agora o senhor sabe porque eu odeio essa mulher? Me leve até ela. Eu não tinha mais volta. Levei Cláudia ao quarto onde estava a mãe biológica. Quando nós chamamos, o meu cliente atendeu, cheio de alegria. E ele disse: que bom que vocês estão aqui, a minha esposa está aguardando. Nós entramos, também era um apartamento de luxo. Ela estava sentada numa cadeira de rodas, vestida de negro. Ela estava com um chapéu à cabeça e o tule lhe descia pelo rosto. E ela, com as mãos estendidas, dizia: minha filha, aproxime-se. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Cláudia sussurrou no meu ouvido: não me aproxime dessa mulher. Mas a emoção foi tanta que eu fui me aproximando cada vez mais. Quando os braços da mãe dela agarrou nas pernas de Cláudia, e ela disse: abaixe-se, minha filha, eu preciso lhe abraçar. Cláudia ajoelhou-se aos pés da mãe. A mãe passava a mão pelo rosto dela, lhe abraçava, beijava-lhe o rosto. Cláudia estática. E então ela perguntou: você é feliz, minha filha? Profundamente infeliz. Você já me perdoou? Eu a odeio com todas as forças do meu ser. Eu estou aqui, disse Cláudia, apenas para lhe fazer uma pergunta. Quando a senhora me deixou naquele orfanato com 3 anos de idade, ajoelhou-me nos meus pés e disse: eu voltarei para te buscar. A senhora sabia que eu estava ficando cega? Sabia, minha filha. E como você teve coragem? Eu vou lhe contar. O seu pai morreu e nós ficamos na miséria. As dificuldades começaram a aumentar cada vez mais e os problemas surgiram nos seus olhos. Fomos ao oftalmologista. Ele fez a consulta gratuita e quando terminou, você no meu colo, ele disse: a sua filha ficará totalmente cega em menos de 6 meses. É irreversível. Eu comecei a chorar. Ele então disse: a senhora ama a sua filha? Amo, mas não tenho condições de cuidar dela. Cega, não tenho condições. Então, se a senhora ama, coloque no orfanato,
Quem sabe ela encontra uma família rica que possa cuidar dela. Colocar a minha filha para adoção, nunca. A minha filha não, eu a amo. Te peguei, levantei-me, chorando, e quando eu fui sair na porta, ele gritou comigo: espere, a consulta não terminou. A sua filha ficará cega em menos de 6 meses, mas a senhora ficará cega antes dela. Eu sou cega também, minha filha. Naquele momento, Cláudia deu um grito e disse: a senhora é cega, mamãe? Eu sou, minha filha. Eu renunciei ao direito de ser mãe, para que você pudesse ser feliz. Te deixei no orfanato, minha filha, e queria saber notícias de você. Cláudia abraçou a mãe. Você me perdoa, minha filha. Eu te amo, minha mãe. O que eu tenho é ressentimento. Agora que eu sei a história, eu a amo com todo o meu coração. Queria te encontrar de novo. Ah, minha filha, quando eu te deixei no orfanato, meses depois, eu conheci este homem, que hoje é o meu marido. Um homem muito rico, que se apaixonou por mim mesmo na minha condição. Mas eu tive vergonha de contar a ele o que eu tive coragem de fazer. E agora que bom que nós nos reencontramos. Naquele momento, eu em pé, assistindo aquela cena, fiquei emocionado. Meu dever estava cumprido. Fui saindo de fininho, Cláudia escutou, os ouvidos aguçados. Ela disse: onde o senhor vai? Eu disse: já cumpri com o meu dever. Chame os meus pais adotivos. Fui chamá-los. Quando nós chegamos, ela estava cantando para a mãe. Aquele rouxinol cantando no quarto. Quando eu ia sair de novo, ela disse: espere, eu quero lhe fazer um convite. Eu disse: convite? Eu quero lhe convidar para você ir na noite de Natal, me escutar na Times Square em Nova York, junto com a minha família. Porque agora eu tenho 2 famílias. Os meus pais adotivos e a minha mãe biológica. O senhor irá? Eu disse: é claro que sim. E na noite de Natal, lá estava eu, na Times Square, assentado na primeira fila, ao lado das famílias, quando Cláudia entrou e cantou com um coro de 50 crianças. Noite feliz, noite santa, nasceu Jesus. Era o amor e a esperança brotando no coração de todos nós. Ah, um detalhe, já ia me esquecendo. Eu me casei com Cláudia e hoje nós somos muito felizes. Essa história real fala-nos do verdadeiro significado do Natal. Que nós possamos deixar a esperança e o amor brotar no nosso coração, para que a presença de Jesus dentro do nosso lar traga paz, traga união e alegria saudável neste dia de comemoração do seu nascimento. Nós queríamos agradecer a presença, o carinho de todos vocês, trazer as nossas felicitações para o Natal que está se aproximando, o Ano Novo que chega. Tenhamos boas festas. A mensagem que nós lemos, bênçãos de Natal, nós trouxemos impressa. Logo na saída, nós montamos um pequeno estande. Aqueles que tiverem interesse em pegar uma mensagem gratuitamente, fiquem à vontade. E antes nós voltamos a palavra ao nosso companheiro, que nos dirige nessa noite, para finalizar as atividades, carinhosamente a direção do Jesus de Nazaré, sempre nos permite falar um pouquinho acerca do nosso trabalho, que muitos que estão aqui já conhecem não apenas o nosso trabalho, como também a instituição que nós auxiliamos, a Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que há 16 anos tem realizado um trabalho humanitário, tanto no Brasil quanto na África. O Jesus de Nazaré é um grande apoiador da causa.
As portas dessa instituição já foram abertas diversas vezes para os estandes da Fraternidade Sem Fronteiras. Já recebeu o nosso fundador, o Wagner Moura, que esteve aqui realizando uma palestra sobre a fraternidade. Então, somos muitos movimentando em torno deste ideal. Nós temos 40 livros publicados para crianças, jovens e adultos, cuja renda é revertida para várias instituições, entre elas a Fraternidade Sem Fronteiras. Esses livros também estão expostos à saída. O nosso mais recente lançamento é o livro Pai Francisco. É um livro que fala sobre Francisco de Assis, com diversas mensagens, orações e também canções. São 30 canções em homenagem a Francisco de Assis. No livro tem a letra da música e tem o QR Code, para que nós possamos acessar com a câmera do celular e leva ao YouTube, para nós podermos assistir, ouvir aquela canção e sentir dentro do nosso coração. O outro livro também recente lançamento é o livro Diálogo com Jesus, que é um livro que fala dos personagens que viveram com o Mestre, que foram tocados por Ele, transformaram as suas vidas e legaram exemplos para todos nós. Esses e outros trabalhos estão no estande, a mensagem também Bênçãos do Natal, e ao final da nossa reunião estaremos à disposição de todos. A nossa gratidão, que Jesus nos abençoe, tenhamos uma excelente noite e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.